Oh, boa noite, povo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu aumentar o volume aqui do. Acho que não precisa não, tá bom assim, né? Glória a Deus. Bom, a palavra que eu vou pregar hoje, aqui para vocês, fala sobre não saber esperar. Sabe, tem gente que pede uma coisa para Deus e fica murmurando. E quando você murmura, Deus não atende o seu clamor. Não adianta você clamar. Quer dizer, clamar sim, mas não ficar murmurando, não acreditar em Deus. Tem muita gente que fala que acredita em Deus, mas fica murmurando, né? De repente a bênção está do seu lado. Só que a bênção que está do seu lado é uma bênção que acredita em Deus, mas você fica naquela ansiedade. E a pior coisa que tem para uma pessoa é a ansiedade. A ansiedade, ela reprime, machuca, fica dolorido. Porque você fala assim, poxa, faz 20 anos que eu pedi para Deus uma bênção e a bênção não chegou ainda. Porque não é o tempo de chegar ainda. No tempo certo, a bênção vai chegar. Porque se a bênção chegar agora e você não está preparada para receber ela, você vai desperdiçar, você vai jogar ela fora. Seja em qualquer área. Você, empresário, o pai de família que sai todo dia para ganhar seu pão, a mulher que quer trocar, eu quero uma geladeira nova, já faz tanto tempo que eu pedi uma geladeira nova para meu marido e tá difícil, não tá vindo. Ainda não é a hora. Nesses tempos de crise, ainda mais, você vai no Magazine Luiza, nas Casas Bahia, pegar um carnezinho, com 20, 30 prestação, sendo que você tem o tempo devido, né, para você ter tudo aquilo que você quer. Agora, se você der um passo precipitado, não, vou lá nas Casas Bahia que está em promoção, vou comprar lá, não vou nem falar nada pro meu marido e vou comprar aquela geladeira que eu tanto quero. Aí você vai e compra a geladeira que você tanto quer, sendo que já tá, o pedido foi feito já há um tempo. Aí você antecipa. Não, eu quero porque a minha vizinha comprou uma e eu quero uma igual. Aí você vai, compra e se decepciona. Poxa, eu não devia ter feito isso. Agora, meu marido vai brigar comigo. O pior, a geladeira que eu comprei lá, que eu escolhi, melhor, mais bonita que a da minha vizinha, tá com defeito. E aí? Mas isso que eu estou falando serve para todas as áreas. Serve para o comércio, serve até para o meu amigo que vende mandioca na esquina ali. De repente aparece um caminhão, um cidadão, com uns sacos de mandioca que ele furtou em algum lugar e vai passar para ele por um preço mais pequeno. Aí a mandioca está tudo podre, tudo estragada. Quando a cliente chega em casa que abre o saco da mandioca, a mandioca está estragada. E aí? Que lucro ele teve nisso? Nenhum, né? E mais, a murmuração faz com que você se decepcione em todas as áreas. E a palavra que eu vou pregar fala sobre isso. Ela está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 16. Tem até um bichinho aqui de luz aqui, não quero deixar eu pregar. Então, essa palavra está no livro de Gênesis. Gênesis 16. Que diz o seguinte: Sarai e Agar. Sarai era quem? A mulher de Abraão, nosso pai na fé, que esperava em Deus. Tudo que ele sonhava, ele esperava em Deus. Ele sabia que um dia Deus iria realizar. Tanto é que Deus fez mais que isso. Deus mudou o nome dele, mais lá na frente, né?
Deus mudou o nome dele, mas antes de acontecer isso, o Abraão, ele era o quê? Ele adorava imagens. Adorava imagens. Até o dia que ele teve um encontro com Deus. E Deus falou com ele. Ele não podia ver Deus, mas ele podia ouvir. E a palavra é pelo ouvir a palavra e praticar. Se Deus manda você esperar, ele vai usar o pastor da sua igreja. Ele vai usar um obreiro, vai usar um pregador de telhado, até você ter a comunhão que Deus quer que você tenha com Deus. Aí você vai conseguir. Essa história aqui da Sarai e da Agar é uma noção mais ou menos. Mais ou menos, porque Deus ele foi claro aqui. Ele falou assim, ó, se vira aí vocês, porque a minha parte, eu já fiz. Olha o início dela aqui como tal. Ora, Sarai, mulher de Abrão, a quem ele era Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão uniu ao conselho de Sarai. O que aconteceu aqui? A Sara, ela era estéril, ela não podia ter filhos. O Abraão podia ter filhos, a Sara não. Mas o Abraão já tinha a bênção garantida. Deus falou: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Grande nação. Deus falou para Abraão. Porque todas as vezes que Deus queria falar com ele, Deus chamava o Abraão no meio do povo. Só ele que ouvia a voz de Deus. Aí o Abraão: eis-me aqui, Senhor. Ele se retirava e Deus conversava com ele. Já Sarai, era Sarai. Ela era uma mulher estéril, mas ela tinha do lado dela a bênção, que era o marido. Só que ela não notava isso. Deus fazia prodígios, milagres através do Abraão, e ela não via. Ela estava na murmuração. Ela falava: estou ficando velha e o meu filho não vem. Eu não posso dar um filho para o meu marido. Então, como ela tinha uma serva egípcia, Agar, e Agar era uma moça bonita, né? Ela achou que dando a serva para coabitar com o marido dela, ela teria um filho nos braços. E o Abraão olhou para um lado, para o outro, falou: e agora, o que eu faço? Deus já tem me falado que vai me dar um filho. Eu acredito em Deus. É como você que está passando por uma luta aí, na saúde, no comércio, na sua casa. Você fala assim: poxa, Deus já me prometeu que vai me dar uma bênção, né? Agora eu tenho só que continuar a minha jornada, continuar orando, continuar buscando, porque a minha bênção vai vir. Se Deus prometeu que vai me dar uma bênção, então eu vou viver muitos anos, porque a bênção não chegou ainda. E se a bênção não chegou ainda, porque eu vou viver para ver. Porque Deus não é filho do homem para que minta. O Abraão, ele tinha fé. Já a mulher dele não. A mulher dele via o tempo passando e ela não dava a luz, e ela tinha uma serva. Ela resolveu. Não está escrito aqui, ó. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar
a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Porque a Agar, ela viu que a Sara não podia ter filhos. E a própria Sara, por não esperar em Deus, vendo que o tempo estava passando e ela estava ficando de idade, resolveu pegar a serva e dar para o marido para que tivesse um descendente. O Abraão ficou sem ação, ele não sabia, falou, poxa, eu creio em Deus. Deus vai, Sara, Deus vai, no tempo dele, ele vai dar um filho para nós. Mas a Sara, ela via as servas do Abraão. O Abraão tinha muitos servos, né? Abraão tinha 300 servos, ovelhas. E ela ficou imaginando, pô, as outras servas, tudo tem filhos, só eu que não. Eu que sou a matriarca. Aí aconteceu que a Sarai engravidou e antes disso, como ela era serva da Sarai, o que ela fazia? Preparava o banho da Sarai, preparava o banho, passava creme no cabelo da Sarai, fazia a unha da Sarai, passava óleo nas pernas da Sarai. Ela era serva, né? Como uma escrava, né? Aí quando ela se viu grávida, ela falou, opa, peraí, a minha senhora não deu um filho para o marido, eu estou grávida dele. Aí ela começou a desprezar a Sarai, porque ela falou, o filho da bênção está aqui na minha barriga. Começou a andar para lá, para cá. Sabe a mulher quando está grávida pela primeira vez? Ela começa a passar a mão na barriga, né? E a Agar começou a fazer isso. E a Sara começou a se irritar com isso, né? Continuando aqui, ó. Disse Sarai a Abraão. Não, disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Deus falou, eu estou fora, Abraão. Eu estou fora. Eu te prometi que você iria ser pai de uma grande nação. Você acredita. Mas você está aí em dúvida? Eu não vou. Deus falou para Abraão, eu não vou me meter nesse rolo, não. É entre você e a Sarai. Aí o Abraão falou assim, poxa, agora, bom, seja o que Deus quiser, né? Continuando aqui, ó. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. A Sarai se revoltou, né, porque a Agar começou a bancar a Bambambam, né, porque ela estava esperando um filho do Abraão, e a Sarai esculhambou ela e mandou ela embora. Ela pegou e foi embora. Pegou as coisas dela e foi embora. Continuando aqui, ó. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Tendo-a
olha só como Deus é justo, hein? Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, donde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Por que Deus fez isso? Mandou que a Agar voltasse para junto da Sara e pedisse perdão para Sara e continuasse servindo a Sara, mesmo ela estando esperando um filho do Abraão. Porque Deus viu que o caminho mais correto, às vezes, é a gente se humilhar. Para a gente poder diminuir, para Deus ver o que nós temos no coração, né? A Agar, ela fez até uma coisa boa, né? Mas ela começou a pisar na patroa, né? E o anjo falou para ela, volta e humilha-te perante a Sarai, e continua servindo ela. E ela voltou. Como está aqui, ó. Disse-lhe mais o anjo do Senhor. Olha a bênção que a Agar veio a receber pelo motivo dela ter emprestado a barriga dela para que a Sarai viesse a ter um filho. Só que não era o filho que Deus queria dar para Abraão. Como às vezes você está esperando uma bênção há muitos anos. Eu esperei uma bênção, gente, de Deus há mais de 15 anos. Mas veio, Deus mandou. E hoje já estive na igreja hoje, né? Estive na igreja hoje, na busca do Espírito Santo, para me revestir, para me fortalecer, né? Para poder estar aqui pregando para vocês com autoridade, com intrepidez, e dizer para vocês que Deus, Ele faz com que você fique no deserto para ver o que você tem no seu coração. Deus faz, Ele no deserto ali, Ele vê você passando por lutas, mas ele vai dar a bênção vai vir. Não veio para Abraão? Veio para Abraão. Continuando aqui, ó. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará fronteiro. Ele era, o Ismael, ele passou a ser um flecheiro, um caçador. Glória a Deus. A todos os seus irmãos. Então, ela invocou o nome do Senhor. Roube canta labassuriando, hein? Você está num deserto. A Sarai tinha um filho na barriga. E mais para frente, Deus prometeu que ela ia ser, ela e o Ismael ia ser, eles iam ter uma grande nação, muitas aldeias, muitos servos, e vieram a ter muitos servos. Mas continuando aqui, ó. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és Deus, que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi.
está entre Cádiz e Berede. Aí aconteceu que nasceu a criança, né? Nascimento de Ismael. Agar deu à luz a um filho, a Abraão, e Abraão, seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu a luz. Só que aconteceu tudo isso para quê? Para mostrar para Sarai, que a fé dela era muito pouca. Ela não acreditava, ela viu o marido sendo abençoado por Deus em tudo. E ela não, só ficava na murmuração. É que nem eu conheço muita gente que pede as coisas para Deus e fica velando. Sendo que Deus fala, pô, a pessoa está em cima de mim pedindo a bênção, sendo que eu já mandei a bênção. Só que o anjo ainda não entregou porque ela não está preparada. Ele não está preparado. Isso é em qualquer área. Qualquer área. Poxa, precisava Sarai pegar a serva dela, sendo que o Abraão todo dia orava a Deus no monte, onde ele ia oferecer sacrifícios. E a Sarai via que o marido dela era bem visto por muita gente. Ele era humilde. Ele atendia a todos com humildade. E ele se diminuía. Todos os moradores que coabitavam no meio dele respeitavam Abraão. Porque ele era um homem de palavra. Um homem que não cobiçava as coisas dos outros. Ele era um homem que onde ele ia, todo mundo queria conversar com ele. Todo mundo recebia o Abraão bem. Porque sabia que o Abraão, onde ele colocava a planta dos pés dele, o lugar era abençoado. Ele era um homem que temia Deus. Já Sarai ficava com o pé atrás, porque ela não engravidava. Havia as outras mulheres do meio tendo filhos e ela nada. Só que Deus já tinha prometido para o Abraão todos os dias falava, Sarai, não murmura, Deus vai mandar um filho para nós. Deus, ele não é filho do homem para que minta, Sarai. Nem você que está passando por uma luta aí na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, na sua empresa, né? E você fala assim, poxa, Deus, ele é comigo. Ele vai me abençoar. Eu vou continuar na jornada, vou continuar sendo a pessoa humilde que eu sou, eu vou continuar respeitando todo mundo. Aqueles que Deus mandar eu abençoar, eu vou abençoar. Até aqueles que querem puxar o meu tapete, eu vou abençoar também, porque Deus é comigo. Nenhum mal vai chegar até a minha tenda, porque Deus é comigo. Lutas, todo mundo tem. Aí quando tem aquela conjectura, né? Aí, olha os acontecimentos. Deus muda o nome de Abraão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Oh, glória a Deus, hein? Aí, que lindo, né? Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Oh, glória a Deus, e aí? Glória a Deus. Abraão já não será o teu nome, e sim Abrão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo, extraordinariamente, de ti farei nações e reis,
procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, oh glória a Deus, hein? Para ser o teu Deus e da tua descendência, dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Ó. Aí o Abraão olhou assim para as campinas, viu aquilo tudo, falou, tudo isso aqui vai ser meu. Deus prometeu. Deus não é filho do homem para que minta. Então você não precisa ficar murmurando, como a Sara murmurou. Precisava ela ter entregado a serva dela para se deitar com o marido, sendo que Deus prometeu para o Abraão tudo isso, né? E o Abraão veio a ter, a Sara veio a dar luz. Mais para frente, vou pregar essa passagem, né, que está escrito aqui, é o versículo 17 ainda. Deus muda o nome de Sarai. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Sara. Deus fez ela fecunda. Era Sarai. Era doente. Deus colocou Sara. Um dia eu vou pregar essa continuação aqui, mas esse entendimento dessa passagem aqui de hoje é para você que pediu para Deus uma geladeira nova, um fogão, um jogo de quarto, e fica velando, fica murmurando. Não vai vir. Se você ficar murmurando, não vai vir. Você tem que deixar Deus tranquilo. Aí a sua bênção vai vir. Você continuar a ir para a igreja, ler a Bíblia, meditar nas coisas de Deus, não nas coisas do mundo, coisa que não te leva a nada. Às vezes você está no seu comércio, sentado num banco, pensando, poxa, eu poderia estar na praia, poderia estar numa casa de campo. Calma, você já pediu para Deus, vai chegar. Basta você fazer como o Abraão, continuar adorando a Deus, e quando Deus lhe convocar, você falar, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Pronto. Aí quando você menos esperar, a dona de casa vai ter a geladeira, o fogão, o jogo de quarto. O empresário vai prosperar, vai se multiplicar seus restaurantes, suas lanchonetes. Né? Aquele que tinha um carrinho de mandioca, né? Vai ter um box no Ceasa. Né? E assim sucessivamente em todas as áreas. Na sua casa, a sua mulher, bênção, vai ser bênção. Seus filhos vão ser bênção. Na sua empresa, os seus empregados vão te valorizar mais. Você vai ver que seus empregados vai ser como você, que tem um coração bom e atende todo mundo com educação, e seus funcionários, o anjo do Senhor, mesmo se eles não forem crentes, vai plantar no coração deles e eles vão ser uma bênção no seu comércio. Você vai prosperar. E vocês que estão doentes, passando por uma luta, olha, o SUS está abarrotado, o SUS está na lama. Os médicos desapareceram, mas Deus não. Deus, ele se faz presente todos os dias, todos os milésimos. Deus não dorme. Deus está sempre acordado na sua vida. Basta você orar. Quanto mais, eu falo isso todo dia na minha pregação. Quanto mais você orar, mais perto de Deus você vai estar. E a hora que vir a luta, o anjo vai estar lá para te ajudar. E vai levar até Deus a sua oração e vai trazer a resposta. Glória a Deus. Então, nessa noite de quarta-feira, Pai, que o Senhor venha abençoar os donos de restaurante, o comerciante, o trabalhador liberal, Pai, o pessoal que está nos asilos, os índios. Pai, hoje eu não disse o nome de ninguém daqui do caderno,
Mas o Senhor conhece todos que estão escritos nesse caderno de oração aqui. E creio que todos vão ser abençoados, já estão abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus.